trabalho do professor Josumário, Física, e os componentes são Júlia Linhares, André Dantas, Maurício, Milena. E os assuntos abordados pelo nosso grupo foram as 3 leis de Newton e a força gravitacional. Eu fiquei com a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Todo corpo que está em repouso ele permanece em repouso. Todo corpo que está em movimento ele permanece em movimento uniforme. A não ser que uma força seja aplicada sobre ele, aí será um movimento uniforme e variável. na segunda lei de Newton, Newton fala que a aceleração do objeto depende da força aplicada sobre ele. Nós temos o princípio fundamental da dinâmica. Se nós formos trazer isso para o nosso mundo real, nós podemos citar uma pessoa andando de bicicleta. Se tem uma pessoa aqui, suponhamos que seja uma pessoa numa bicicleta, você aplica determinada força sobre ela. Ela vai seguindo até chegar a um determinado local. Agora, se nós aplicarmos 2 vezes essa força, o trajeto dela, que ela vai percorrer, vai ser maior. É claro que também isso depende da massa. Porque se a gente empurrar um adulto, ou então empurrar uma criança, como o adulto ele possui mais massa que a criança, o adulto ele vai parar antes do que a criança. Bom, para entender melhor a segunda lei de Newton, eu trouxe aqui um exercício da UFRJ. Uma caixa de massa igual a 1 kg está apoiada sobre uma caixa de massa de 2 kg, que se encontra sobre uma superfície horizontal sem atrito. Existe atrito entre as 2 caixas. Uma força F horizontal constante é aplicada sobre a caixa de baixo, que entra em movimento com aceleração de 2 metros por segundo. Observe-se que a caixa de cima não se move em relação à de baixo. O módulo da força F em Newton zero. Bom, primeiro vamos tentar interpretar a questão passo a passo para poder a gente não se confundir. Ele fala que nós temos 2 caixas, uma de massa 2 e uma que está em cima dela de massa 1. A caixa 1 e a caixa 2. A caixa 1 tem massa igual a 1 kg e a caixa 2 tem massa igual a 2 kg. Ele fala também que existe uma superfície onde essas caixas estão apoiadas e que uma força F constante é aplicada sobre a caixa de baixo. Uma força F é aplicada horizontalmente nela e essa força tem aceleração igual a 2 metros por segundo. Na questão fala que entre essa caixa 2 e o piso não possui atrito, mas já entre a caixa 2 e a caixa 1 ela possui atrito. Com isso nós podemos dizer que se nós empurrarmos a caixa de baixo, a caixa de cima também vai ser empurrada por conta do atrito. Tanto é que diz na questão, observa-se que a caixa de cima não se move em relação à de baixo. Com isso nós podemos considerar a caixa 1 e 2 como sendo um corpo só. Ele não possui velocidade relativa entre eles. Com isso, nós podemos dizer que a força resultante aplicada aqui vai ser igual à massa total, o de cima mais o de baixo, massa total vezes a aceleração, que vai ser igual a 2 metros por segundo. Então aqui nós temos M1, que vai ser 1 kg, mais M2, que vai ser 2 kg, vezes a aceleração, que é igual a 2. Resolve primeiro o parênteses, dá igual a 3. 3 vezes 2 dá igual a 6. Então nós temos que a força é igual a 100 mil. Resposta correta, letra A. Bom, a minha parte foi sobre a terceira lei de Newton, que eu fiquei, e trouxe uma questão da FAAP, que é sobre a terceira lei de Newton, que é que toda ação tem sua reação. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Como eu falei, esse princípio descreve as forças que participam na interação entre 2 corpos. Podemos afirmar que A. 2 forças iguais em módulo de sentidos opostos são forças de ação e reação. B. Enquanto a ação está aplicada num dos corpos, a reação está aplicada no outro. C. A ação é maior que a reação. Nós já podemos descartar a questão C, pois nunca a ação é
C, que já descartamos, onde diz que a ação é maior que a reação, e na E tem a reação, em alguns casos, pode ser maior que a reação. A reação não pode ser maior que a ação, pois sempre vai aplicar força. Se você aplica uma ação, sempre vai vir uma reação. E não, porque a força sempre não vai ter sentidos iguais, assim, sentidos opostos. Pode ter direções iguais, podem ter várias outras coisas iguais, mas a reação e a ação não vão ter sentidos iguais, sempre vão ser sentidos opostos. E agora eu vou desenhar para vocês, para entender melhor sobre esse assunto, fazendo a demonstração de como seria a força de ação e reação. Bom, agora como eu falei que eu ia desenhar um exemplo, está aqui um exemplo, que é o quê? Um garoto chutando uma bola. Então vamos lá, que é sobre a terceira lei de Newton, sobre sua ação e sua reação. Como eu falei na anterior, a ação e a reação são em sentidos opostos. Como? Nenhum dos dois está sendo aplicado em um só corpo também, que foi como eu falei na questão onde eu expliquei anteriormente. Tanto a força do pé está aplicada na bola, já causando uma ação, e a reação da bola, sim, trazendo a força da bola para o pé. E podemos ver aqui que é força bola para o pé e a força do pé para a bola. E como podemos ver, sempre tem módulos iguais, direções iguais, mas sim sentidos opostos. Pois quando o jogador chuta a bola causa um impacto com uma reação sobre o pé do jogador, onde até mesmo o pé do jogador sofre um afastozinho para trás. No impulso da bola, a bola consegue fazer a sua reação no pé do jogador, que faz com que o pé dele se afaste um pouco para trás. Então, podemos ver aqui que a força bola aplicada no pé dá igual a menos força no pé para a bola, que é caso de ação e reação. A força que foi aplicada à bola com o pé dá igual a menos a força do pé aplicada na bola, que foi no caso de sua ação e reação em sentidos opostos. Agora vem com um exemplo onde há cálculos que diz dois blocos A e B de massa 10 e 20 quilos, respectivamente, unidos por um fio de massa desprezível, estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Uma força também horizontal de intensidade F, que dá igual a 60 newtons, é aplicada no bloco B, conforme mostra a figura. Bom, vamos tirar as informações da questão para poder resolver a nossa. Como diz que A e B de massa 10 e 20 quilos, a massa do A é 10 quilos e a massa do B 20 kg. Que diz que um fio de massa desprezível está em repouso, sem atrito, mas está ligado entre A e B. Então podemos chamar esse fio, onde está o fio deles, de T, que é de uma atração. Aí vamos para o cálculo delas, que vamos utilizar a segunda lei de Newton, que é força dá igual a massa vezes a aceleração. Aí vamos botar força dá igual, da letra A, que é força dá igual a T, que é a atração, para descobrir desse meio, que dá igual a massa vezes a aceleração. Bom, aqui vai ser, continuando na A, T vai dar igual a massa do A é 10 vezes a aceleração. Não temos ainda a nossa aceleração. Então vamos para o B. No B, vamos utilizar a mesma, que é força, dá igual a massa vezes a aceleração, que a massa do B é 20, vezes a aceleração que não temos. Então, como nós temos duas trações aqui, dos 2T, podemos cortar os 2T de tração, que vai ficar, no caso,
resolução das duas. Vai ficar força dá igual a soma das duas massas, que é 10 mais 20, vezes a aceleração. Bom, gente, se a gente parar para analisar a força, temos aqui que é de 60 newtons. Então, aqui vai ser 60 newtons. Aí, podemos substituir pelo resultado, que fica F dá igual a 60, que dá igual a 10 mais 20, vai dar igual a 30 vezes a aceleração. Como não temos a aceleração, mudamos ele de sentido, que ele vai ficar à frente. Então, a aceleração dá igual, pegamos o 60, que vai passar dividido pelo 30. 60 dividido por 30, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Mas não temos o resultado até aqui e vamos calcular novamente, só que em outro sentido, que aqui foi só para descobrir a nossa aceleração. Aí pronto, agora vamos calcular a nossa fração, que está pedindo na questão. A gente vai escolher um dos dois sobre a massa. Vou escolher o do ar. O do ar, que é força, que força vai dar igual a, que não é na força, nós vamos substituir pelo T, de tração, que dá igual a massa vezes a aceleração. Então, o meu T vai dar igual a minha massa, que foi 10 vezes a nossa aceleração, que foi 2. Então, T vai dar igual a 20. Então, podemos analisar aqui na questão, que vai ser a letra E. Bom, eu fiquei com a força gravitacional. Força gravitacional é a força que surge a partir da interação mútua entre dois corpos. Ela é atrativa e nunca repulsiva. É ela que torna possível ficarmos de pé, porque a Terra exerce força gravitacional sobre os nossos corpos. Bom, agora eu vou resolver uma questão. A questão é a seguinte: calcule a força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Aí aqui tem os dados. A massa do Sol é de 2 vezes 10 elevado a 30. A massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 24. A distância entre o centro do Sol e o centro da Terra é de 1,5 vezes 10 elevado a 11. E a gravidade é de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Para resolver a questão, vamos utilizar a seguinte fórmula, que é de F igual a G vezes M dividido pela distância, que F é a força de tração, G é a gravidade, aqui é a massa 1 e a massa 2 vezes a distância ao quadrado. Agora, substituindo os valores da atração, nós vamos ter F dá igual a G, que é a gravidade. O valor da gravidade é de 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Vezes a massa 1, que é a massa do Sol, de 2 vezes 10 elevado a 30. Vezes o valor da massa 2, que é de 6 vezes 10 elevado a 24. Dividido sobre o valor da distância, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 1.